Ao alvorecer, o deserto do Atacama, uma imensidão árida e silenciosa, revelava-se em tons de pêssego e violeta. Montanhas escarpadas, esculpidas pelo tempo e pela ausência de vida, estendiam-se até onde a vista alcançava, pontuadas por salares brancos que cintilavam sob os primeiros raios de sol. O que se escondia sob essa beleza implacável, sob essa superfície de rocha e sal, onde a chuva era uma lenda e a vida um sussurro? O Atacama, o deserto mais seco da Terra, não era apenas uma paisagem, era um personagem, um guardião de segredos milenares, moldado por uma história geológica e meteorológica tão única que o transformara em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Foi para esse cenário de extremos que o Dr. Elias Vance, um cientista e explorador com um olhar determinado e uma alma inquieta, direcionou seus passos. Sua motivação não era apenas a sede de conhecimento, mas a busca desesperada por uma cura rara, uma promessa distante que o Atacama, com seus minerais e micro-organismos únicos, poderia guardar. A cada passo, a altitude rarefeita apertava o peito, o sol castigava a pele e a falta de água era uma ameaça constante. As condições eram brutais, um teste de resiliência a cada respirar, mas a urgência de sua missão impulsionava-o para a frente. Suas primeiras impressões foram de uma vastidão opressora, uma beleza desoladora que desafiava a própria existência. O Atacama exigia respeito, uma submissão humilde à sua majestade implacável. No entanto, por trás da desolação, algo o chamava. Uma anomalia, um sussurro magnético que parecia emanar das profundezas da terra. Elias havia descoberto evidências sutis de algo incomum. Formações rochosas que desafiavam a geologia conhecida, leituras magnéticas que oscilavam de maneira inexplicável e antigas lendas locais que falavam de luzes nas montanhas e sons vindos do subsolo. Seus colegas e financiadores, no entanto, mantinham um ceticismo calculado. "Vance, você está vendo fantasmas no deserto", dizia a voz de um deles em uma chamada via satélite, a descrença palpável. São apenas variações geológicas comuns. Mas Elias sabia que não. A urgência de sua busca pela cura se intensificava, mesclando-se com a necessidade de desvendar este mistério geológico. Ele sentia, com uma certeza visceral, que o Atacama guardava mais do que simples pedras e poeira. A cada anomalia detectada, a cada leitura estranha, sua teoria ousada ganhava força. Uma noite, sob um céu coalhado de estrelas, enquanto calibrava seus equipamentos perto de uma das formações rochosas peculiares, uma sombra rápida passou pela sua visão periférica. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era um animal, nem o efeito da altitude. Era uma sensação, uma presença que o observava, uma sugestão de que o deserto não estava apenas inóspito, mas também vivo, e que seus segredos poderiam ser cobiçados por outros. O Atacama, pensou Elias, não era apenas uma terra de mistérios, mas também de perigos ocultos. A partir daquele momento, a busca pela cura e a validação de sua teoria se transformaram em uma corrida contra o tempo, e talvez contra algo mais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A sensação de ser observado, aquela sombra fugaz sob o manto estelar do Atacama, não era um devaneio provocado pela privação do sono ou pela altitude. Elias Vance, impulsionado por uma intuição que raramente falhava, intensificou suas investigações e as novas descobertas não tardaram a surgir. Em uma caverna remota, oculta por uma formação rochosa que parecia desafiar a gravidade, ele encontrou artefatos de uma civilização desconhecida, gravados com padrões geométricos que se assemelhavam às anomalias magnéticas que seus instrumentos registravam. Não eram simples adornos, eram mapas estelares, diagramas de energia e um complexo sistema de escrita que Elias, com sua mente prodigiosa, começou a decifrar. A cada símbolo decifrado, a cada leitura inexplicável de seus equipamentos, a certeza de que o Atacama guardava algo extraordinário se solidificava. No entanto, a descoberta trazia consigo um perigo iminente. Elias percebeu que sua busca não era mais solitária. A mesma intuição que o guiara até ali agora o alertava para presenças indesejadas.
carros sem identificação em estradas secundárias, drones de vigilância sobrevoando áreas restritas e até mesmo a interceptação de comunicações cifradas em seus próprios canais. Ele não estava sozinho. Havia outros interessados no segredo do Atacama e eles não pareciam dispostos a compartilhar. O antagonista começou a se revelar, não como uma pessoa, mas como uma sombra corporativa, a Corporação Lumina, conhecida por sua busca implacável por recursos energéticos e tecnologias avançadas, independentemente dos meios. Elias sabia que eles não hesitariam em esmagar qualquer obstáculo em seu caminho. O clímax intermediário daquela expedição fatídica ocorreu em uma noite fria e ventosa, quando a traição se manifestou de forma brutal. O Dr. Henrique Silva, um geólogo respeitado e mentor de Elias, que havia se juntado à equipe sob o pretexto de oferecer apoio técnico, revelou sua verdadeira face. Silva, um homem cujo ceticismo inicial Elias havia interpretado como rigor científico, era, na verdade, um agente da Corporação Lumina. Com uma equipe de mercenários, ele invadiu o acampamento de Elias, roubando todos os dados, os artefatos recém-descobertos e, o mais doloroso, o protótipo de um dispositivo que Elias havia desenvolvido para amplificar as energias anômalas do deserto. A dor da traição foi mais cortante do que qualquer lâmina. Elias, ferido e deixado para morrer na vastidão gelada do deserto, observou impotente enquanto Silva e seus homens desapareciam no horizonte, levando consigo não apenas suas descobertas, mas também a esperança da cura que ele tanto buscava. A raiva e o desespero se misturaram, mas em meio ao caos de suas emoções, uma determinação implacável começou a florescer. A dor da traição se transformou em um fogo inextinguível, vingança. Ele não apenas recuperaria o que lhe foi roubado, mas também protegeria o segredo do Atacama da ganância da Corporação Lumina. Com o corpo debilitado, mas o espírito inquebrantável, Elias Vance se retirou para as profundezas do deserto. Ele usou seu vasto conhecimento do Atacama para sobreviver, encontrando cavernas escondidas e fontes de água subterrâneas que poucos conheciam. Durante esse período de reclusão forçada, ele não apenas se recuperou fisicamente, mas também se preparou. Ele aprimorou suas habilidades de sobrevivência, estudou os artefatos remanescentes que havia escondido e, mais importante, encontrou uma fraqueza na estratégia da Corporação Lumina. Ele descobriu que a Lumina dependia de uma fonte de energia primária, localizada em um local específico e remoto, para alimentar seus equipamentos de extração e vigilância. Era um ponto vulnerável. Elias, agora endurecido pelo deserto e pela traição, emergiu das sombras, não mais o cientista idealista, mas um explorador determinado, com um olhar de determinação fria. O Atacama, que antes era apenas um campo de estudo, tornou-se seu aliado, seu campo de treinamento, sua arma. A caça havia começado, e Elias estava pronto para virar o jogo contra aqueles que o haviam subestimado. A perseguição era implacável, e Elias, o cientista transformado em caçador, orquestrava cada movimento com a precisão de um predador. Ele sabia que para derrotar a Corporação Lumina e seu peão traidor, o Dr. Henrique Silva, não bastaria a força bruta. Seria necessário usar o próprio Atacama como uma arma. Atraindo-os para um labirinto de cânions e formações rochosas pontiagudas, que ele conhecia como a palma de sua mão, Elias armou sua armadilha. A fonte de energia primária da Lumina, o ponto fraco que ele havia descoberto, estava em uma área particularmente traiçoeira, onde as tempestades de areia eram frequentes e a visibilidade nula. O confronto final não foi um embate direto e explosivo, mas uma batalha de inteligência e resistência, um jogo de gato e rato nas profundezas áridas do deserto. Elias, movendo-se como uma sombra entre as dunas e os rochedos, usava o terreno a seu favor. Ele sabotava os veículos da corporação, desativava seus drones de vigilância e cortava suas comunicações, isolando-os gradualmente. O Dr. Silva, cego pela ganância e pela arrogância de sua corporação, avançava, certo de sua superioridade tecnológica, mas o Atacama conspirava com Elias. As tempestades de areia, violentas e imprevisíveis, tornaram-se aliadas de Elias. Em meio ao caos da areia chicoteando e dos ventos uivantes, ele conseguiu se infiltrar na base provisória da Lumina,
onde o Dr. Silva supervisionava pessoalmente a extração dos artefatos e a tentativa de decifrar o segredo do Atacama. O dilema moral pesava sobre Elias. Sua vingança pessoal contra Silva era forte, mas a proteção do segredo do Atacama era primordial. Ele poderia destruir tudo, aniquilar as descobertas e, com elas, a esperança de uma cura, apenas para se vingar. Ou poderia arriscar sua vida para preservar o que o deserto guardava. A revelação final do segredo do Atacama ocorreu no coração daquela base improvisada. Não era uma fonte de energia limpa, nem uma forma de vida desconhecida no sentido biológico, mas a prova irrefutável de uma civilização antiga que havia dominado a manipulação da energia cósmica. Os artefatos não eram mapas estelares, mas diagramas de ressonância, capazes de harmonizar as frequências vibracionais do corpo humano com as do universo, uma cura para todas as doenças, uma chave para a longevidade. A corporação Lumina não buscava a cura. Eles queriam weaponizar o conhecimento, transformá-lo em uma ferramenta de controle global. O clímax impactante veio quando Elias confrontou Silva. Não houve tiros, mas um embate de vontades. Elias, com o protótipo que lhe fora roubado e que ele havia recuperado, ativou o sistema de ressonância dos artefatos em uma frequência que desestabilizou toda a tecnologia da Lumina, causando um colapso em cascata. Os equipamentos falharam, as luzes se apagaram e o caos se instalou. Silva, desesperado, tentou escapar com um dos artefatos, mas Elias o interceptou. Não houve violência, apenas uma verdade silenciosa que pairou no ar. Elias, usando seu conhecimento recém-adquirido sobre o sistema de ressonância, conseguiu neutralizar o artefato em posse de Silva, tornando-o inerte, uma simples pedra, enquanto o restante do conhecimento permanecia oculto e seguro nas profundezas do deserto. A vitória de Elias não foi sem um custo pessoal significativo. Ele havia perdido seu mentor, sua inocência e parte de sua alma na batalha. Mas ele havia salvado o segredo do Atacama da ganância humana, garantindo que a verdadeira cura, a verdadeira sabedoria, permanecesse protegida, aguardando o momento certo para ser revelada à humanidade. O mundo foi impactado, não por uma descoberta pública imediata, mas pela desestabilização silenciosa de uma corporação poderosa e pela preservação de um conhecimento ancestral. Elias encontrou sua redenção pessoal não na vingança, mas na proteção. Ele não se tornou um herói público, mas um guardião silencioso. Sua motivação inicial, a busca pela cura, havia se transformado em uma missão maior, garantir que o poder de cura não fosse corrompido. Ele permaneceu no Atacama, não mais como um cientista buscando validação, mas como um eremita, um sentinela do conhecimento. O deserto, antes um lugar de desafio e desolação, tornou-se seu santuário, seu lar. Hoje, o Atacama continua a ser um lugar de beleza árida e mistérios profundos. Mas para Elias, e para aqueles poucos que conhecem a verdadeira história, o deserto tem um novo significado. É um testemunho da resiliência do espírito humano, da capacidade de sacrifício e da eterna busca por um propósito maior. E em suas profundezas silenciosas, o Atacama guarda não apenas a história geológica da Terra, mas também os segredos de uma sabedoria ancestral, esperando o dia em que a humanidade esteja pronta para recebê-la.